Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias como essa que nós ouviremos hoje. Aliás, Martinho, o cara que está aqui, ele é da história. Esse não foi seu aluno. Não, ele não foi meu aluno, eu fui aluno, eu fui aluno dele. Todo mundo que vem aqui um dia foi aluno do Pavão. Não, esse agora é diferente. Com muito orgulho eu fui aluno dele. Uma figura carismática que, olha, eu vou falar só uma estrofe aqui que eu acho que vocês conhecem, né? Principalmente o pessoal de Campinas. Ao alarme pronto estamos, ao caminho nós já vamos, e quem não acredita já crê, e quem a dor cegava já vê. Vai-se o medo, a esperança voltou, o bombeiro já chegou. Canção do 7º Grupamento de Bombeiros, de autoria do meu querido mestre amigo, pessoa que eu admiro muito, Coronel Arruda. Coronel Arruda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui no nosso 193 BombaCast. Coronel Pavão, que alegria estar aqui no 193, nesse podcast aqui junto com você, com o Coronel Martinho. Olha, realmente é uma grande honra, né? Particularmente porque, não por culpa do Corpo de Bombeiros, e nem por falta de vontade minha, eu não sou bombeiro, né? Sim, mas só sabe mais história que muito bombeiro. História de bombeiro. Quando o Coronel Eduardo Assunção, ele era o comandante do CCB, ele foi um grande amigo, fui um grande admirador dele. Ele falou para mim assim, ó, você vai fazer CBO. Todos seus amigos estão no bombeiro, todo mundo quer que você vá para o bombeiro, então você vai para o bombeiro. Eu falei, Coronel, o problema de ser bombeiro, oficial bombeiro, é que tem muita matemática, muita física. E eu sou péssimo em ciências exatas. Não é que eu não gosto de matemática, ela que não gosta de mim. Eu vivo mandando bombom, mandando flor, ela devolve tudo, porque a matemática não quer saber de mim. E aí ele queria de qualquer maneira que eu fizesse CBO, eu acabei não. Eu falei, olha, eu não vou me inscrever para o CBO, porque primeiro que eu não vou passar no concurso. Se eu passar, eu vou ser um péssimo aluno do CBO. E se eu ainda conseguir passar no CBO, eu vou ser um péssimo oficial de bombeiro, porque eu não entendo de física, não entendo de química, não entendo de matemática, eu sou das humanidades. Né? O que eu vou fazer? Todas as lembranças minhas de infância, quando liga com matemática, são traumáticas. Né? Em 74, eu nasci em 60, eu tinha 14 anos, minha família fez uma longa viagem pelo sul do Brasil, Argentina, Uruguai, num carro lindo, meu pai, foi um momento especial materialmente na vida do meu pai. Ah, então vamos para Argentina, Uruguai, eu todo feliz. Vamos não, você não vai. Por que eu não vou? Não, você não vai porque você está pendurado de matemática, se for você vai perder o ano. Pô, traumatizou já. Aí eu tirei 6,5 na prova. Foi uma bela nota, hein? Uma nota. E do meu lado sentava o Zé Eduardo Meto Alberto, lá de Araras, meu querido amigo, que todos nós chamavam de Coruja. Aliás, até hoje, né? O Coruja. E ele era bom de informática, ele era já em 73, 74. E ele era muito bom de matemática, tanto que ele fez carreira toda dele na IBM, saiu como diretor da IBM, né? E do grupo Tiviti. Ele foi um brilhante executivo do mercado na área de tecnologia. Mas garoto, então ele tirou 9,5, falou, pá, tirei só 9,5. E eu, com aquela... Suando por 6,5. Aquela inveja branca, quando eu peguei a prova dele para ver, eu vi que a professora tinha corrigido uma questão errada, né? Falei, caramba, eu tirei 7,5. Empresta a prova, ele me emprestou, fui lá com a professora, falou, realmente eu errei, desculpa aí, tirou um ponto do Coruja. Ele é seu amigo até hoje, ele? Ele queria me bater, cara. Eu chorei tanto, eu falei, eu não queria ferrar você, pô, né? Aí ele ficou tão penalizado da minha situação, ele viu, não? Ah, deixa pra lá, tá tudo bem. É meu amigo até hoje. Então a Exatas espantou o senhor de bombeiro. Exatas me espantou do bombeiro. Puxa vida. Mas como eu comecei aqui, né, lendo uma estrofe da canção do 7º GB, que é de sua autoria, como é de sua autoria várias canções de várias unidades da Polícia Militar. Sim. E a gente estava até cantando algumas aqui, né? Algumas espantado. Poucas que eu lembro, né? Fiquei espantado. O Coronel Pavão canta todas, é incrível. Eu gosto muito de música. Mas o que realmente o traz aqui com muita honra, né? Porque a gente sempre fala, faz parte da abertura, né? Aqui a gente ouve histórias e histórias. E nada como ter um oficial nosso que é uma pessoa da história, já escreveu livros, canções, ensaios, trabalhos, doutorados, pós-doutorados, sempre muito ligado à história. E é uma honra, comandante, o senhor poder contar um pouquinho daquela história que o senhor sabe muito, que atinge a todos nós da Polícia Militar, em especial do Corpo de Bombeiros. Muito obrigado, Coronel Pavão. Olha, o Corpo de Bombeiros, ele é curioso quando a gente lê memorialistas que escreveram sobre São Paulo no fim do século XIX, início do século XX. Vamos tomar, por exemplo, Jorge Americano, um grande professor
e da Universidade de São Paulo, e que nos últimos anos de vida ele se dedicou a mergulhar nas suas próprias memórias e deixar uma contribuição importantíssima para a história de São Paulo sobre o que ele viu na sua infância, na sua adolescência, a partir de 1895, mais ou menos, até a década de 50. Né? E o Jorge Americano ele descreve, num dos livros dele, a rotina do Corpo de Bombeiros. Né? Ele diz que no início do dia, o pessoal dá forragem para os animais, o pessoal limpa as carroças, aí o pessoal dá uma circulada com a carroça para distender a musculatura dos muares, aí eles testam mangueira, testam bomba, aí fazem educação física. Aí quando você olha para a rotina atual, você vê que é a mesma coisa. Não? Só não tem mais o cavalo e a carroça, agora é o caminhão. Muar, né? Então não tem mais o muar. Desde 31, né, que o Corpo de Bombeiros... O Corpo de Bombeiros começa a adotar veículos automóveis já no início dos anos 10. Né? E o primeiro veículo que ele compra é uma Merriweather. Merriweather, Né? exatamente. Só que a Merriweather nossos livros aí. era difícil de dirigir, era muito complexa de dirigir, difícil de operar e lenta. Então, até um dia, houve uma prova. O pessoal quis fazer uma prova entre a Merriweather e uma parelha de muares, para ver quem chegava primeiro no incêndio. Isso foi feito lá no 2º GB, lá na Barão de Piracicaba. Barão de Piracicaba. Já era lá. E, curiosamente, ambos chegaram ao mesmo tempo. Aí os bombeiros velhos falaram, pô, por que ficar perdendo tempo com esse negócio de carro aí, de automóvel? Então, se os cavalos chegaram ao mesmo tempo. Né? Então, houve uma resistência cultural grande a abandonar os muares. Aliás, eu tenho falado constantemente com a ESB, né? Nós temos que erguer um monumento aos muares, sabe? Porque eles foram bombeiros a vida inteira. É. Quando houve a transição, em 31, que foi a definitiva transição do muar, do veículo hipo para o veículo alto, e se encerrou a invernada dos bombeiros ali no Ibirapuera, que era um brejo, né? E aí ele foi encerrado e foi devolvido ao município para preparação de um futuro parque que se chamaria Parque de Ibirapuera. Que seria o Parque de Ibirapuera. E dessa memória só restou a Rua dos Bombeiros, que liga ali a Bílio Soares Exatamente. a Brigadeiro Luiz Antônio, né? E os muares foram vendidos para os carroceiros, os portugueses carroceiros que tinham carroça aqui na Praça da Sé. Eles faziam carreto na Praça da Sé. E quando soava o alarme, os muares queriam se encaixar nas baias para receber a canga para correr para o incêndio. Então eles impediam a saída dos automóveis. Uau, uau, e buzinando e tal. E os muares lá esperando a canga. Né? E os portugueses em cima, desesperados, e batiam nos burros. Os burros e batiam nos burros, até chegava um bombeiro carinhosamente e falava assim no ouvido: Castanho, vem comigo. Né? Conhecia os animais, né? Por nome. Por nome. Vem, Castanho, vem comigo. Aí ele conseguia tirar o animal. Né? Quer dizer, esses muares morreram bombeiros. Né? Morreram bombeiros. Olha Puxa vida, que história, hein? Que história. Bonita, né? Muito bonita. Eles muito só bonita. saíam quando o bombeiro conversava com eles, né? Pelo nome. Aliás, o 7º GB tem feito um trabalho muito bonito de memória. De recuperação da memória. Né? E o Coronel Eglis, toda a equipe dele. E eles conseguiram resgatar o nome dos muares do 7º GB. Né? E é curioso, todos tinham... Tinha um nome, o bombeiro, o carinho que tinha, né? Era uma relação... Mas isso é uma coisa que passou de amor. Passou do animal pro equipamento, né? Porque isso faz parte digamos assim, da alma do bombeiro, né? Cuidar do equipamento, cuidar da viatura, cuidar do equipamento, como cuidava do Então muar. Você vê que o Jorge Americano, em 1900, já descreveu... Já chamava a atenção dele. Já chamava a atenção dele a rotina do bombeiro. Primeiro cuida do equipamento, né? Depois cuida de si próprio, né? Verdade. Primeiro cuida do animal, depois do equipamento, depois de si próprio, né? Que é mais ou menos o que acontece. Que hoje. É mais ou menos, a tradição, ela permanece. É cultura, né? Cultura do bombeiro, né? Isso é muito bonito. O pessoal... O seu coronel, como é que foi a sua ligação? Eu já o conheci na Academia Militar, professor de História Militar. Foi assim que eu o conheci, em 1988. Sim. Estava no berço do CFO. Sim. Mas de onde vem essa sua ligação com a história? Isso antecede a entrada na Academia do Barro Branco, no CP? Ou isso foi uma coisa que o senhor se interessou e criou um amor ao longo da própria carreira? Eu creio que eu li muito precocemente. E eu sempre gostei de história. Desde criança, desde 8, 9 anos de idade, eu sempre gostei de pesquisa histórica e sempre gostei muito de conversar com pessoas idosas. Né? Porque uma coisa que a gente perde muito é não ter paciência com o velho.
O velho é chato, o velho enche o saco. Aliás, eu tô velho hoje, então eu me ponho do outro lado do polo aí, né? Então o velho perturba, o velho repete história, mas é assim que a gente aprende. Os índios dizem que os velhos são os senhores da memória, da tribo, né? Então os velhos são os senhores da memória da nossa tribo, né? Os jovens são os senhores da tribo, os velhos senhores da memória e os jovens são os senhores do mundo, né? Porque você pega o policial, a criança, ou no nosso caso, o bombeiro inexperiente, garoto, né? E faz aquela pataquada, né, cara? É verdade. Aí você fala, é verdade. O Acha que sabe tudo, né? O cara é recruta. O recruta sabe tudo. Eu me lembro, eu era aspirante, eu tinha 10 dias de aspirantado. Eu fui aspirante no terceiro BP Choque, ali na Jorge Miranda com Rua da Cantareira, onde hoje é o CP Choque. Onde é o CP Choque hoje. E aí o major Romualdo Fuga, 2 horas da tarde, falou assim: ô, aspira, vem cá. Pois não, major. Olha o pátio disso aqui, ó. Ali era uma antiga policlínica da Cruz Azul. Então o pátio tinha umas coberturas, assim, umas coberturas de amianto, uns laguinhos quebrados, onde outrora deve ter havido peixe, mas só tinha mato. E o pior é o seguinte, além de ser feio, não dava acesso, ele não conseguia entrar com uma bicicleta no pátio, né? E aí ele falou assim: ô, aspira, faz um estudo pra gente desse pátio aí. Eu falei: deixa comigo. Aí ele foi pro CP Choque e eu sempre me relacionei bem com as pessoas, então eu já era amigo do pessoal do Liceu. Liceu de Artes e Ofícios, é do lado ali, né? Falei com o gestor lá, que era o Renato. Falei: Renatão, me empresta uma bobiquete? Ele emprestou, né? Cooperador. Falei: derruba tudo isso aí. Derrubou tudo. Deixou o pátio, parecia um campo de pouso, um Cessna, né? E aí lá no fundo aquela pilha de entulho. Quando o Major Fuga voltou: aspirante, porra, olha o que você fez, aspirante, você derrubou todo o pátio, porra, eu vou ter que pagar isso aí, o prédio não é nosso, era Cruz Azul, porra, a culpa não é sua, a culpa é minha, passar missão para aspirante, porra, vocês não têm cabeça, porra, aspirante, você me ferrou, não sei o quê. Agora eu vou ter que chamar o Coronel Hermógenes, que era o superintendente da Cruz Azul. Aí ele chamou o Coronel Hermógenes, né? No dia seguinte, preocupadíssimo, né? E o Coronel Hermógenes, que é um espetáculo de pessoa, né? Deu uma piscada pra dizer, aqui, né? Falou assim: ô Fuga, parabéns, como é que foi esse negócio aí? Que vocês fizeram um belo trabalho aqui no pátio, pô. Agora dá pra guardar viatura num pátio que não tinha uso. Aí eu falei: o senhor gostou? Claro que gostei, ficou ótimo. Aí falou: o aspirante que fez aí, parabéns, aspirante. Obrigado. Me livrei da primeira cadeia da carreira, com 10 dias de carreira, né? Com 10 dias de aspirante. 10 dias de aspirante. E eu só não fiz assim porque eu ia ficar preso, né? Mas é isso, quer dizer, o jovem é senhor do mundo, ele pode fazer tudo. O jovem é senhor do mundo. Mas ouvir os mais velhos realmente é. E a gente só percebe isso quando nós ficamos mais velhos. Pois é verdade, é fato. E eu sempre gostei de história. Agora, quando eu fui pra academia, eu tive, lá no início, primeiro CP, tinha 16 para 17 anos. Eu fiquei sabendo que existia um museu da Polícia Militar. E eu fui até lá. E quem me recebeu foi Edilberto de Oliveira Melo. O mestre, o nosso mestre, todos os pesquisadores, todos os historiadores da Polícia Militar, ele é o nosso mestre. E primeiro pela gentileza dele. O Edilberto era de uma bondade pessoal, de uma gentileza. Eu não me lembro de como coronel ser tratado diferente como ele me tratou no primeiro dia como aluno. Tratou de uma moda. Ô, aluno, como é seu nome? Arruda. E eu fiquei absolutamente encantado com as histórias que ele me contou. Quando eu era aluno, eu quero lembrar vocês que nós estávamos num regime militar, né? Sim. Sob comando do Exército. Então, a Polícia Militar não estudava a sua própria história. Não era curricular. Eu tive uma aula de história da Polícia Militar durante todo o curso, 5 anos que eu fiquei na academia, eu tive uma aula de história da Polícia Militar. E quem ministrou foi o nosso saudoso e querido Coronel Paulo Tarso Augusto. Paulo Tarso, pai do Paulinho, bombeiro. Nosso capitão e um homem santo, né? E pastor metodista, um homem extraordinário. E ele então nos falou sobre o brasão da Polícia Militar. Foi a única aula de história que eu tive no CFO. Só no CP ainda. No CFO não tive nenhuma aula de história. Porque uma das maneiras de você anular uma instituição é fazer com que ela não conheça a própria história. Não conheça a própria história, né? Claro. Você quer anular uma instituição, quer que uma instituição seja plasmada segundo sua vontade, reescreva a história dela. Não conta a história. Não conta a história. E você anula. Aí no primeiro CFO, eu tive um capitão chamado José Roberto Franco da Rocha. Tá bem, tá vivo, tá lá em Lindóia. E ele era genial. Ele foi professor de metodologia científica pra gente. Que nenhuma faculdade tinha.
E aí ele deu aula de metodologia, deu as normas da BNT, pra gente, ensinou como é que fazia uma monografia, que também ninguém sabia o que era. Hoje é comum, toda a faculdade tem. Na época ninguém sabia. Só a Academia do Barro Branco era uma das raras instituições que fazia. E aí ele falou, ó, vocês podem escolher o tema que quiserem para trabalhar. Só que tem que seguir a norma metodológica, isso fazer uma dissertação, fazer uma monografia. Monografia. Aí uma turma de 190 de São Paulo e 10 de outros estados, os 10 dos estados, cada um escolheu um tema do seu estado. Os 190 de São Paulo, uns 50 falaram da rota, uns 50 falaram do bombeiro, uns 20, 50, 30 falaram da força tática, uns 10 falaram de ambiental, uns 5 falaram de trânsito, um falou de policiamento aéreo, que a gente não tinha, né? Eu escolhi falar sobre o cotidiano do soldado constitucionalista. Então vem daí a sua ligação, que a gente ia chegar nisso. E o Luiz Carlos, o coronel que é da minha turma, queria falar sobre a vida das baleias. Nós éramos uma escola misógina, uma escola machista pra caramba, né? Em 1969. Pô, Luiz, o que é isso? Meu estudante trabalho decente, o que é isso? Falar de baleia. Mas ele era muito forte, né? Ele falou assim, eu quero falar de baleia, você tem alguma coisa contra? Não, Luiz, claro que eu não tenho. Então, o que o medo dele, que ele era muito forte. Né? O que me surpreende é o seguinte, dali, eu não sabia a época, mas nasceu um trabalho sobre o que a gente chama de a nova história, ou a história dos anais, chamada nova história, ou também chamada ou história oral, ou a microhistória. Porque eu tive a oportunidade de conversar com muitos veteranos de 32, vivos, é claro. Sim, claro, naquela época. Né? Então foi no começo dos anos 80, né? Final 79, de 70. Final de 70. E muitos vivos ainda. E eu queria saber como é que era o cotidiano do soldado. Como é que eles tomavam banho, como é que eles escovavam o dente, qual era o cardápio que eles comiam na trincheira, o que eles jogavam, se jogavam baralho, que jogo eles jogavam, se eles oravam quando vinha uma bomba, como é que era a oração que eles rezavam, como é que era o uniforme que eles usavam, como é que se lidava com os mortos, como é que se lidava com os feridos, o que fazia com os corpos, enfim. E esse trabalho me encantou profundamente, e só dois trabalhos tiveram nota máxima na turma de 190. O meu e o do Luiz Carlos. E o do Luiz Carlos depois foi para ambiental, foi estudar biologia, acabou se especializando em cetáceo, e até hoje, o Luiz Carlos, ele está muito, muito estável, muito bem de vida e tal. Ele, de vez em quando, tá mergulhando com as baleias em abrolhos, tá vendo as baleias na Já era uma paixão pro Já era uma paixão de infância dele, de adolescência dele, né? Olha que coisa curiosa. E de lá pra cá. E aí o senhor acaba fazendo, eu me lembro, foi mestrado que o senhor fez na SPM, relacionado a... Não. Eu graduei em propaganda. O senhor graduou em propaganda, né? Na SPM. Isso. E lá eu tive um professor chamado Nelson Jair Garcia, que foi o mais eminente pesquisador de propaganda ideológica que o país já produziu. Ele foi professor da USP e da SPM. E eu me encantei com a matéria. Né? Propaganda em guerra, propaganda ideológica, propaganda política. E nós ficamos muito amigos. E quando terminou, ele falou, você tem que seguir, você tem que ir para a academia, você tem que ir para a universidade, tem que dar sequência a isso. Você escreve bem, você tem um bom raciocínio lógico e tal. E lá na SPM, na graduação, o senhor também, a monografia foi relacionada já não, também à Revolução Tridão. Não. A monografia da SPM era um tema comercial, né? Uhum. E eu falei sobre multi-chefe Arno. Multi-chefe Arno. Na onda vai de A a Z, o Martinho, você já viu, né? É propaganda. Foi curioso que no fim da SPM eu tinha que estagiar, né? E eu sou muito amigo do Roberto Alibe, né? Da DPZ. Da DPZ, um dos maiores professores da propaganda brasileira, né? Formou todo mundo que está por aí, né? Uhum. E eu fui estagiar na DPZ. Eu fiquei tão encantado em estar na agência e viver a agência, foi um momento que minha carreira balançou. Falei, será que eu fico aqui ou será que eu volto para pulo pra cá? Fiquei em dúvida. Mas eu já tinha feito propaganda pensando em trabalhar na polícia com comunicação. Aí eu dei vazão à minha paixão, né? Claro. Continuei na PM. Mas foi uma experiência muito, muito legal ter estagiado. Eu estagiei com o Astor Oliveto, né, na criação. Que coisa fantástica. Né? Então, do Alibe Petit Zaragoza. Exatamente. Não existe mais agência, acho que hoje, né? Não, ele virou fundiu, né? Publicis francesa. Publicis francesa. Mas foi uma agência que marcou muita época. Para quem é da nossa... A gente tem quase a mesma idade, eu sou 5 anos mais novo, né? Mas a nossa infância é permeada das campanhas da DPZ. O Frango da Sadia. O Sandra Sadia, Varig. Por exemplo, o Menino Bombril. Menino do Bombril, Baixinho da Casa. Baixinho da Casa, é tudo DPZ, né? Tudo DPZ. Eu me lembro, o Leão da Receita. O Leão da Receita. Eu me lembro da propaganda da Varig quando
inaugurou o voo para o Japão, que era a lenda do Yoshimataro, não era isso? Essa não é DPZ, hein? Não é DPZ? Não é DPZ, Eu jurava que era, hein? Não é. Eu jurava Não é DPZ. que era. Mas o autor, o Arquimedes Messina, que era um gênio, né? Gênio da propaganda. O Arquimedes, ele recebeu uma missão. A missão mais difícil que ele recebeu foi um dia fazer uma campanha de Natal para Varig. Estava chegando avião a jato para Varig. Você tem que falar de Natal, Papai Noel e avião a jato. Estrela brasileira. Porra. Estrela brasileira de novo azul, iluminando de norte a sul. Puta, mensagem de amor e paz. Você lembra, Martinho? Isso aí Nasceu não, né? Jesus, chegou o Natal. Papai Noel voando a jato pelo céu, trazendo um Natal de felicidade e um ano novo cheio de prosperidade. Que era a marca. Depois, ele compôs... Eu achava que essa música ia cantar na igreja quando eu era criança. Escutava tanto. Aí ele compôs primeiro... A música não é do Nelson Mota, o Paraná, 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 não Pode é? ser, pode ser. Eu acho que é. Ele compôs depois o voo para Lisboa, São Paulo. Lisboa, Rio. Seu Cabral vinha navegando quando ele logo foi gritando terra à vista e foi descoberto o Brasil. A turma gritava, bem-vindo, seu Cabral. Escreve aí o caminho para o nosso querido rei, que a terra é linda e generosa. A propaganda nessa época contava história, pois né? É. Depois, no voo Brasil-Tóquio, São Paulo-Rio-Tóquio, ele compõe uma enka, uma canção tradicional japonesa, baseada numa lenda japonesa, do Urashimataro. Urashimataro, um pobre pescador. Uma tartaruga. Salvou uma tartaruga. E ela como prêmio ao Brasil. Genial, Puta, né? eu lembro disso aí. E uma das coisas que o Messina fez, que eu acho absolutamente genial, foi uma campanha para rádio. Que o rádio, aliás, ontem foi o dia do rádio. Ontem foi o dia do rádio. O rádio, ele tem um condão. Ele, como você não vê imagem, ele joga com a tua imaginação. Exatamente. Né? Olha Exatamente. A canção que ele compôs. Rever Portugal, parentes e amigos, as ruas da infância, prazeres antigos, a escola e a igreja, que me viram criança, e desde que parti, não me sai da lembrança, o verde da serra, o fado, a guitarra, o caldo e o vinho, a turma da farra, rever Portugal com alma contente, rever Portugal, abraçar minha gente. O que é genial nisso? Você vê a cena, você imagina tudo. E cada um vê uma. Dizer, a escola e a igreja que me viram criança. A minha escola e a minha igreja de infância é diferente da sua. Claro. Mas como o rádio lida com sonho, é isso. Cada um viu a sua própria imagem. Quem veio aqui dar uma entrevista, você ouviu, foi o Beto Hora. O Beto Hora falou exatamente isso. Ele falou, hoje tem gente fazendo rádio assim, ó, tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo? Ó? Mas como tá vendo? O cara tá no rádio, o cara não tá na TV, né? Porque essa história de fundir os meios, né? O podcast. O rádio. E 32 foi muito importante para isso, no rádio. O rádio, ele... Era a forma de comunicação da Revolução, era o rádio? Foi o grande avanço tecnológico da Revolução, né? Primeira vez no mundo que se usa o rádio numa campanha de propaganda política, de guerra. E eles exercem aquilo que os gregos chamavam de enargia, que depois os romanos também adotaram, né? O que é enargia? É você, pela palavra, conseguir transmitir a sensação de que você está lá. Onde é que os gregos exercitam enargia pela primeira vez? Na Ilíada. E na Odisseia. Homero, né? Que quando você lê, parece que você estava lá, né? Parece que está sentindo, né? O domador de cavalos, né? Heitor, o domador de cavalos. Parece que você está vendo, né? a cena. É enargia, a capacidade de, pela palavra oral você ou escrita, imaginar você fazer o receptor, o leitor, o ouvinte, imaginar a cena que está sendo narrada, né? É uma grande capacidade essa, né? Isso foi muito usado por mim. Em 32 eles não dominavam. E por que desculpa a ignorância, mas é que a gente ouve. E por que o tema Paris Belfort foi tão impactante nessa comunicação da Revolução de 32? Primeiro que é uma marcha muito vibrante, né? E ela foi escolhida por um acidente. Né? É mesmo? No dia 24 de maio, de manhãzinha, a cidade estava um caos, porque à noite, para evitar conflito, o chefe de polícia, que era o Major Cordeiro de Farias, não permitiu que a força pública fosse para a rua. O exército também ficou recolhido aos quartéis. A cidade ficou sem policiamento.
E aí, no incidente grave que houve na Praça da República, cortaram energia elétrica, queimaram o ônibus, viraram a viatura do Corpo de Bombeiros, queimaram o lixo em volta do prédio ali da esquina do Barão Tapetininga para tentar desalojar os adeptos de Vargas que estavam dentro do prédio. E o troca de tiro, né? O pessoal do prédio jogou granada na população, atirou com metralhadora, e o telefone cortou também. Então, a Rádio Record ficava na Praça da República número 17. E, apesar da rádio estar ali na boca do acontecimento, o pessoal não tinha noção clara do que estava acontecendo. Porque era tiroteio e tal. Sai da janela. O pessoal sem telefone, sem acesso à energia elétrica e longe da janela, ele sabia que houve um problema, não sabia o quê. E de manhãzinha, o jovem César Ladeira, um radialista campineiro, um dos maiores nomes da história do rádio, entrou correndo na rádio e falou assim: pô, mataram 4 garotas aí na praça tal. E ninguém sabia, mas onde? Na praça, à noite aí e tal. E aí o Azevedo Neto era o discógrafo, era o DJ, né? Eu sei que nós temos um público jovem que nos assiste. Pessoal, na pré-história, no período Cretáceo, a música era gravada num negócio chamado LP. Precisa de uma agulha para tocar. Precisa de uma agulha para tocar na vitrola. Vocês vão saber o que é isso. Mas era o tempo dos dinossauros que, aliás... Nós fazemos parte. Eu sou remanescente, o Pavão chegou a ver as pegadas ainda, né? E aí o que aconteceu? Ele chegou para o Azevedo Neto, que era o DJ, era o discógrafo, falou assim: Azevedo, põe uma marcha militar, vamos entrar agora no ar. Que a rádio não estava pronta para entrar no ar ainda. Ele entrava 8h30. Era para dar essa notícia. 7h30 eles entraram no ar. E falou assim: põe uma marcha militar aí, vamos entrar com um boletim extraordinário. Aí o senhor Durante, mas qual? Falou: qualquer uma. Ele pôs a mão na estante de discos, assim, puxou colocou na vitrola e tocou. E era Paris Belfort. Acidentalmente, Paris Belfort se transformou no hino da Revolução 32, Caramba. no dia 24 de maio de 32. 24 de maio de 32. É. E foi usado. Bom, o Paris Belfort até hoje é uma marcha que desfila ao som dela. Ele é quase um hino não oficial do Estado de São Paulo, né? É quase. O Estado de São Paulo tem um hino, chama hino dos Bandeirantes, né? Mas ninguém sabe cantar, é muito difícil, um hino muito complicado, né? Uhum. Eu acho que seria melhor se a gente... Mas o Paris Belfort, para a nossa geração, né, de policiais militares, é quase que um... É o hino de São Paulo. É o hino de São Paulo. E é uma marcha militar francesa, né? Uma marcha militar francesa, exatamente. Ela foi composta por... Era da Primeira Guerra ou da Segunda Guerra? Não, é pré-Primeira Guerra. É pré-Primeira Guerra. 1894. O Farrigu, ele comandava a banda do Porto de Brest, que é um grande porto militar francês, e ele era o regente da banda do Porto de Brest. Ele compôs lá em Brest. Só que não havia letra em francês para essa música. A letra em francês é em 34, portanto, nós temos letra em português para Belfort antes que os franceses... Antes dos franceses fazerem letra... Olha que coisa. Macho, chame vai jusqu'à Alsácia. Mas isso aí é posterior. É posterior. Posterior. E depois o Paris Belfort foi usado até em propaganda política, né? Foi. Eu tenho um grande... Falando de propaganda, lembra, né? Eu tenho um grande amigo, que é o Kleber de Souza, um dos maiores autores de jingle. Eu diria que hoje ele é o maior autor de jingle vivo do país, né? Muito amigo do Arquimedes, foi companheiro do Arquimedes, e ele compôs uma canção assim, ó. É hora de Quécia para senador. É hora de Quécia mostrar seu valor. É hora de Quécia, o jovem dando de grande valor. Quécia para senador. Um mês depois que ele compôs, o governo lançou a música assim, ó. Este é um país que vai pra frente. Uou. E uma gente amiga tão contente. Uou. Este é um país que vai pra frente. Um povo unido de grande valor. É um país que canta, trabalha e se agiganta. É o Brasil do nosso amor. O Kleber falou: mas que filhos da puta, eles roubaram minha letra. Eu vou processar esses caras, né? Aí o advogado falou assim: você tá louco? Você vai processar o Emílio Médici, rapaz? A música o presidente. A assessoria de relações públicas da presidente da República, você é processado? Então deixa pra lá. Então ficou uma mesma melodia para 2 letras. Para 2 letras. Incrível, né? É incrível isso. Para quem tem ouvido musical, como o senhor tem um ouvido musical espetacular. O senhor tem ouvido absoluto ou não, chefe? Não tem. Eu admiro as pessoas que têm. Eu vou confessar uma coisa aqui de público, né? E peço que isso sirva como um pedido de perdão a Deus. Eu só estudei música na minha vida na Academia do Barro Branco. E com o nosso querido Coronel Antão. Coronel Antão. Que na minha época era tenente. Maravilhoso, né? Um pai para nossa geração, né? Esse final de semana nós temos um concerto lá no Parque da Luz. Ele esteve presente, né? E eu falei para dona Janete, dona Janete,
o coronel é muito fiel à senhora, mas ele deixou muitos filhos no mundo. Como assim, coronel? Eu falei, toda a minha geração. Não todos os filhos dele, né? Porque ele é um amor, né? Ele é um amor. É um cara espetacular mesmo. Com ele eu tive teoria. Eu tive um pouquinho de teoria musical na infância. Alguns meses. Mas isso não impediu. Eu sou um preguiçoso. Não. Eu devia saber. Eu devia saber compor. Eu queria ser, eu queria ser um preguiçoso igual o senhor, então, porque a gente estava falando disso antes de começar a gravar. Quantas canções só da Polícia Militar são de sua autoria? O senhor falou que nunca contou, né? Mas eu não contei. Escola de Educação Básica, eu sei. Escola de Educação Física. A primeira foi do regimento. A do regimento. Nós já cantamos aqui junto. Eu era aluno oficial, né? Aí o Antão, que é da minha turma, o Dutra, falava assim, Arruda, tá aberto o concurso aí, pô, pra canção do regimento, né? Ah, é? Então faz um pô. A gente compunha muito musiquinha de aluno, né? Musiquinha de aluno, né? Um sacaneando o outro, aquela coisa lá, né? E o aluno entra na escola, entra entusiasmado, até fica com o coco todo devastado, depois maquinar zero, não permite compaixão. E a maquininha, tá zumbideira, vai subindo pelo coco, e a cabeleira, a descuidada, penteada, também lavada, vai ficando na cadeira. Né? E aí vai. Essas bobagens a gente já fazia. E aí, um dia eu estava assistindo uma aula de direito administrativo, com o desembargador Álvaro Lazzarini, que foi nosso tenente, né? E foi meu professor também. Extraordinário, né? Extraordinário. E aí, acho que baixou a inspiração, eu comecei a escrever tal, e mostrei pro Orrim, meu companheiro de turma, que hoje... Posso fazer propaganda aqui, não? Pode, vai. Só fala o que o senhor quiser. O Orrim tá me devendo uma, hein, Orrim? Se você for pra Riviera de São Lourenço, a sorveteria do Orrim é uma beleza. Eu não sabia, eu vou lá, eu não sabia que bom. No shopping da Riviera, o Orrim tá com uma sorveteria maravilhosa lá. Bom, aí, deve essa pra mim, Orrim. Aí, mostrei pro Rim. E como o Rim era da equipe de cavalaria, e cavalaria é tudo diferente, ele começou a chorar na aula. Emocionou. Aí o Lazzarini olhou e falou assim, o que está acontecendo aí no fundo? Eu falei, mestre, é sobre a disciplina. Ele falou assim, confesso que em meus 35 anos de docência de direito administrativo, nunca vi ninguém chorar por direito administrativo na minha aula. Bom, aí saímos de lá. E de suspensório, né? Claro. Saímos de lá e ele chamou o tenente Vicente, que era nosso comandante de pelotão. Vicente Benedito Marcelino da Silva. Tenente, o Arruda fez uma canção pro regimento. Que é? Ô, caranguejo, que você fez canção de regimento porra nenhuma? Você monta aqui um jegue na equipe de equitação, pô, ok? Vai compor canção? Como é que é isso aí? Não, chocados extremos, no fragor do tropel, Santos Sertões. Ele... Chorou também. Pô, aí, chorou também. Já era, né? Não tinha nem só de concurso, vai. Mandaram pro regimento. Aí chegou um ofício na academia, faltando 20 dias pra sair aspirante. Chegou um ofício lá, né? O Arruda, aluno tudo assustado, né? Arruda, é preciso se apresentar no regimento, rapaz. Deu um problema lá, estão chamando, sei lá. Eu falei, pô, não fiz nada que eu saiba, né? Então, sei lá, ó, é bucha, hein? Aluno tudo assustado, né? Aí, não passava nem no aquário lá no segundo andar, pô? Pô, cheguei lá, era o Major Plínio Anganuzzi, comandante interino do regimento. Um homem extraordinário. Ô, Baiano, você que fez essa merda aí, é? Falei, foi isso, senhor. Perto das merdas que apresentaram, né? É menos ruim. Vestido de azul e branco, parece que é porteiro, isso aqui é de escola de samba, porque é regimento de cavalaria. E outro, negócio, meu amor, que meu peito exaltou. Que negócio de amor, rapaz, nós somos cavalaria, aqui não tem negócio de amor, não, que é coisa, rapaz. Então a sua ficou uma merda, mas vai ser a sua mesmo, vai. Aí ele, depois o tenente Vicente falou que foi um grande elogio, né? Aí, pro cavalaria isso é um elogio. Aí ele me levou na janela da sala dele, ele tinha uma sacada que dava pro picadeiro. Picadeiro central. Quando eu chego lá na janela, o regimento tem um esquadrão a cavalo, em forma, a banda sinfônica da Polícia Militar, banda de clarins, e ele coisa. O jogado regimento. Puta, eu comecei a chorar, né? Aí foi sua vez de chorar. Pô, tinha 20 anos, pô, né? Aí depois, ao longo da vida, algumas por encomenda, outras por... Escola de Educação Física, que eu aprendi, que eu fui aluno. Foi o Major Estevão Nicolucci. E essa canção tem uma história curiosa. Aliás, tem duas. Uma coisa que eu gosto, desculpa interrompê-lo, que eu acho bacana, e essa característica de algumas canções suas,
é a referência de alguma outra música. Tem sempre um né? exórdio. Sempre tem um exórdio que faz referência e que é sinérgica com a história que a canção Claro, está contando. Como Muito o Sétimo bacana. GB. O Sétimo GB Sétimo tem um GB, trecho do Guarani. do Guarani, né? Né? Da Escola de Educação Física da Marselhesa. Da Marselhesa, Exatamente. que remonta às histórias da missão francesa. O hino do Linense, que é meu também, Do Linense. tem um trecho do hino de Lins. Aí eu pedi autorização para a família, né? Claro. Falei, eu quero colocar uma linha melódica do hino de Lins para abrir, e a família ficou toda orgulhosa e tal. E deixou, né? O elefante. Isso é muito bacana. Isso Silêncio, respeito, respeita o elefante que chegou. Avante, Linência. Pô, aí vai, né? Polícia Militar, vários, falamos só alguns. Tribunal de Justiça, o hino é do senhor também. Então, Escola Polícia da Magistratura. eu já vou falar então. Eu já falei. E aí o que aconteceu? O Major Estevam Nicolucci pediu pra mim. Da escola, vamos voltar pra escola. Física. E eu não conseguia produzir, cara. Porque, como dizia o Guilherme de Almeida, quando foi compor a canção da PM, ele recebeu a incumbência em fevereiro, compôs em dezembro. Um ano. O comandante-geral desesperado, que falou: vai acabar meu comando, não vai ter canção. Mas não é uma salsicha que você põe carne Claro, do lado e sai uma salsicha do outro, né? É um processo de aquecimento. Inspiração. E eu acordei um dia, 2 horas da manhã, e escrevi a canção da escola. Né? E aí a música eu pedi para um grande amigo do corpo musical compor a melodia, né? Mas eu pedi para aí eu introduzia a Marselhesa, né? Agora tem uma coisa curiosa, houve um concurso na escola e o comandante da escola, que era o Major Luiz Carlos dos Santos, tinha uma canção também concorrendo dele. Luiz Carlos dos Santos, o Cacau. O Cacau. É. Cacau. Pioneira das escolas é a primeira. Quando ele viu as duas, ele falou: não, a Ruda tá melhor que a minha. A dele. Ele escolheu a minha canção. Olha só. Um ato de grande Não, claro. generosidade, né? Generosidade, claro, uma grande sem generosidade. dúvida. E aí, quando a primeira vez que eu cantei essa canção, foi na Quinta EM. Aí tinha um amigo nosso, o Ney, o Tenente Onei, ele ouviu e falou: peraí, dá licença, tem esse trecho aí que já existe. Falei: qual? Eu acho que existe. Aí os caras começaram a tirar sarro, né? Pô, Arruda, você nem compôs, os caras já estão paladeando você. E ele foi ficando nervoso. Não, naquele tempo não tinha internet, né? Era uma sexta-feira. Eu vou pesquisar esse final de semana e na segunda-feira eu vou dizer de onde eu ouvi isso aí. Isso é mais antigo que a sua canção. Eu falei: não pode ser. Não, mas é. Aí, segunda-feira ele chegou na reunião e falou assim: é um trecho da Marselhesa, o hino nacional da França. Cara, vamos. Claro. Claro. É um exórdio em memória dos franceses que criaram a escola, né? O capitão Delphine Balancier, que criou a escola, morreu em combate na Primeira Guerra Mundial. Né? Você sabe que eu tenho uma ligação muito distante com essa história. Porque o Faustino da Silva Lima foi casada com uma tia-avó minha. É mesmo? Morreu na Revolução de 24, mais esquecida. Está sepultado no cemitério de São Paulo. Ele casou, a minha tia-avó, irmã da minha avó, mãe da minha mãe, casou com ele, muito jovem, como era costume da época. Sim. Ela tinha 16 anos. Ficou viúva dele, não tinha filhos com ele, casou-se novamente e constituiu uma nova família. Mas o primeiro casamento dessa minha tia-avó... Que coisa, hein? Foi com o Faustino da Silva Lima. Você conheceu essa tia-avó? Sim, convivi com ela, tia Emília, convivi bastante com ela. O que ela tinha de memória material dele? Não, ela tinha. O senhor sabe que, na verdade, essa era uma história da família, que eu não sabia muito bem. Eu só fui entender melhor ela quando eu entrei na academia. E eu não me lembro qual livro que eu fui pesquisar, mas um dos clássicos que já tinha na época, estamos falando da década de 80. Grande Soldado de Piratininga. Um desses foi que aí tinha na biblioteca da academia. Eu lembro de eu aluno ali depois de um tempo. Grande Soldado de Piratininga. Aí minha mãe falou qualquer coisa, eu falei: putz, eu vou atrás. Aí foi que eu entendi, porque pra mim era uma coisa não fazia muito sentido. Depois nós temos uma capa da Força Policial com ele. Tem uma capa. Ele foi ferido em 24, mas morreu dias depois, né? Ele morreu em virtude do ferimento. Exatamente. Mas porque eu lembrei disso, a gente está falando da Escola de Educação Física e ele é muito ligado justamente à Escola de Armas, né? Que foi no segundo choque, deu origem, né? À Escola de Educação Física. Exatamente. Mas é uma ligação muito distante nesse... Não, mas é interessantíssimo. O hino no Tribunal de Justiça foi o seguinte: um dia o presidente do tribunal ligou para mim. O presidente Valim Beloc me ligou: Coronel, o senhor é músico? Não, eu não sou músico. Tecnicamente eu sou aprovado na Ordem dos Músicos do Brasil, então eu sou músico, né? Tenho carteirinha da Ordem, então eu sou músico. Mas, por quê, presidente? Não, que eu quero que o senhor componha o hino da Escola Paulista de Magistratura e do Tribunal de Justiça.
é o hino do Poder Judiciário. Eu falei, mas é uma honra enorme. Né? A música. Eu falei, é um ato de grande generosidade do Judiciário me confiar essa missão, que não honra a mim, honra a minha instituição, honra a Polícia Militar. Porque o senhor tem grandes músicos no Poder Judiciário. Nós temos desembargadores, juízes que tocam piano muito bem, compõem. Né? E o senhor confiar em mim, porque o coronel aqui falou que o senhor compõe muito bem, não sei o quê. É bom, então é uma honra, é óbvio que sim. Eu falei, mas de quem é a letra? É do Paulo Bonfim. Eu falei, então não vou fazer. Caramba! Então não vou fazer. Por quê? Falei, presidente, olha pra mim, olha pro Paulo Bonfim. Paulo Bonfim é o maior poeta do Brasil, o maior poeta vivo do Brasil. Como é que eu vou musicar uma letra do Paulo Bonfim? Então, peraí, desligou. 10 minutos depois brigou o Paulo Bonfim. Ele era meu amigo, o Paulo Bonfim, né? Arruda, que história você não quer musicar minha letra? Mas não, poeta, não. Pelo amor de Deus. É meio assimétrico, né, poeta? Mas eu quero que você musique minha letra, pô. Por favor, vem aqui na minha casa. Eu fui pra casa dele e tal. Aí eu falei, tá bom, então eu vou. A dona Lúcia fez um cafezinho com bolacha pra dar uma delícia. Aí eu falei, tá bom, vou fazer a canção. E aí, tá aí, né? Tá aí, né? Tá aí. Mais uma da série. Mais duas, né? Mais uma não, mais duas. Né? Olha, no Bombeiro, comandante, a gente, de uns anos para cá, tem feito um esforço muito grande de resgate da história, né? Uhum. E tem livros aqui, que o senhor já deve conhecer alguns, a gente tem oficiais do Bombeiro também que são muito ligados à história e está ajudando o Corpo de Bombeiros a preservar a memória. Isso aqui é só mais... Coronel Gil, Coronel, todos eles, da DIL. Um pouco mais recente, nova geração, o que também já está na reserva, mas o próprio Wilson, o 4. Isso aqui é só mais um instrumento que a gente tem, né, de ouvir histórias, né? E o senhor trouxe mais algumas aqui. Eu me sinto um privilegiado, comandante, porque eu ouço todas. Né? Então, assim, o mosaico que eu vou construindo, o Martinho que está na direção aqui, é fantástico, né? Então, isso tudo que o senhor está falando aí, né, independente dos livros, que também são perenes, né? Agora, na nuvem, a gente está registrando história, né? Da Polícia Militar, história do Corpo de Bombeiros. Bonito, né? Isso, hein? Não, eu fico assim realmente muito feliz de poder fazer isso e mais ainda de ter o senhor aqui, né? Obrigado. Dispor do seu tempo para contar. Eu tive o privilégio de... Cada história, cada canção é uma história, né? Cada canção é uma história. A gente conhece a história... Eu sou suspeito para falar. Nós nos conhecemos, o senhor me conhece um pouco. Eu, pelo menos, aprendi. O senhor também é poliglota. Eu aprendi muito do que eu aprendi aliás, muito não, praticamente tudo que eu aprendi de idioma estrangeiro foi por causa da música. E não tem. Para mim, é a maneira mais didática, pedagógica e que realmente fixa o conhecimento. É, né? verdade, é verdade. Então, assim, pessoas que estimulam isso, pessoas que nos inspiram. O senhor foi uma inspiração para mim, já lhe disse isso, né? Então, sou um grande admirador seu também, desde aluno, né? Me enche de alegria. Eu já sabia que você ia ser coronel quando você era aluno. Imagina. Sabia nem se ia ser capitão. Um dia o João Francisco de Rezende foi o capitão antigo que me recebeu na academia, capitão recruta, né? E a gente chega na unidade, não sabe nada, unidade de mudança, um tempo de mudança de comando, tudo, e ele me ajudou muito. E o João Francisco de Rezende falou assim, Arruda, ele era apaixonado pelo trânsito. Eu fiz uma canção aqui, o CPTran, assim, ó. Águia no céu altaneira, patrulha ligeira chegar, onde quer que precise de ajuda, o CPTran estará de Tobias a guiar. A tropa marchando lealmente. Falei, olha, acho que é comentário, como amigo ou como subordinado. Não, como amigo. Falei, como amigo é o seguinte, que não é linda. Mas, por exemplo, você não pode falar Tobias Aguiar. Não, mas Tobias Aguiar, assim, guiando. Não pode. Não pode, porque nós falamos só Tobias de Aguiar. Não pode falar Tobias Aguiar. Para outra coisa, tropa marchando e tal, hoje não é mais o momento. Hoje nós falamos de serviço à sociedade, proteção à vida, serviço... então, Arruda, termina essa música aí, vai. Eu vou ser seu parceiro. E aí passou. Aí eu saí da academia, ele também saiu, acabou extinguindo o CPTran. Depois, um dia ele me ligou. Falou, Arruda, eu tô doente. Eu queria ver essa canção pronta antes de eu morrer. Aquilo me incomodou, né? Pô. Aí naquela tarde eu já terminei de escrever a canção do CPTran, levei até a Cruz Azul, e aí quando eu fui encontrar o Rezende, ele estava morto. Caramba. Né? Então a primeira vez que nós executamos a canção do CPTran, que curiosamente ela está assim, primeiro tenente João Francisco dele e coronel Arruda, não o inverso que deveria pela ordem hierárquica, não, mas eu fiz questão que claro.
colocar o nome dele, que ele é o grande autor da canção, né? Eu só completei. A primeira vez que nós executamos, nós levamos uma viúva para ouvir. A primeira pessoa que ouviu foi a viúva, né? Vida, que coisa. E é uma canção, assim, muito, muito significativa, né? Do ambiental também, né? Do ambiental foi o capitão Vanderlei Manuel que pediu para mim. A da rodoviária, de quem que é, Comandante? A da rodoviária. Não, a rodoviária ela é uma bela canção, mas ela tem um trecho do Ari Fernandes, né? Que é da do De Vigilante noite Rodoviário. ou de dia, sim. Que aliás é um outro fenômeno, hein? Vale um programa assim. Vale o programa. Né? E comentar sobre o Vigilante, né? A importância dele para a imagem institucional. Porque também tá meio doentinho esses dias aí, eu recebi. Teve na UTI, tudo, mas a importância dele para... Aliás, foi a minissérie brasileira de maior sucesso da história da TV brasileira, né? É um culto da TV. É um culto da TV. E diferente na maioria dos programas antigos da TV brasileira, dos 38 episódios do Vigilante, 35 foram preservados. Então, é raríssimo isso na TV brasileira. Muito raro. Perdeu tudo. Né? Preservou até dos incêndios que os grandes estúdios de TV tiveram na década de 60 e 70. Exatamente. A série do Vigilante está praticamente intacta. E aí o que acontece? Não fui eu que compus a canção do Vigilante. Não fui eu que compus, mas é uma bela canção. Aliás, tem várias canções que eu não compus que eu gostaria de ter composto. Gostaria de ter composto, imagina. Segundo Choque, da ESB, né? É do Salomão. Do Salomão, que é lindíssima, né? Eu gosto muito. Enfim. E eu tenho uma canção do Bombeiro, né? Uma canção que é do 7º GB. 7º GB, que eu abri o programa falando ele aqui. Pois é. O Zé Renato, que foi tenente, capitão do meu padrinho, José Renato Silva. José Renato Silva. Ele um dia me pediu, né? Nós trabalhamos na academia. Arruda, faz uma canção do 7º GI, na época, né? Que a gente não tem canção e tal. E ele saiu do 7º, mas o 7º não saiu do coração dele, né? Então, aí eu fui aluno do Boanerges, no curso avançado de pronto-socorrismo. E eu me lembro disso, porque eu estava lá no 1º GB, né? Você falou. Nós fizemos 100 horas de curso, né? Com estágio no Amparo Maternal, no HC, estágio fiz estágio na Raposo Tavares, na Casa Verde. E num dos estágios na Casa Verde, correndo com a UR, bingou uma ocorrência grave sobre a ponte da Casa Verde. A gente estava perto da ponte Piqueri, por ali, aí nós voltamos a milhão de retorno ao posto. Quando nós chegamos na ponte da Casa Verde, escuro, toda parada, toda congestionada, lá na frente uma luzinha vermelha piscando assim, né? Que era a viatura de rádio patrulha, que estava no local, né? E aí, o que primeiro me impactou foi chegar no local, porque as pessoas se afastavam da viatura com reverência. Eu me senti assim, eu falei, nossa, parece o Moisés do Mar Vermelho. Aí chegando assim, as pessoas abrindo, e até chegar no local. Quando eu cheguei no local, tinha uma pessoa desacordada nas ferragens e um gritando muito, né? Ai, minha mãe, ai, minha mãezinha, ai, meu Deus, ai, minha Nossa Senhora, eu vou morrer, minha mãe, me ajuda, eu vou morrer. Já me veio na cabeça a aula do Boanerges, né? Não se incomode com quem está gritando, cuidado com quem está em silêncio. Tá mais grave. Eu falei, checa o que está em silêncio, checa o que está em silêncio. Aí cheguei no que estava gritando. Eu peguei no braço dele assim, apertei assim, falei assim, calma, bombeiro. Ele olhou para mim, eu nunca vi um olhar como ele fez para mim. É como se fosse um bebê olhando para a mãe. Eu nunca vi coisa parecida. Na mesma hora ele... Olha, eu tô arrepiado aqui. Na mesma hora ele se acalmou. Né? E foi nessa hora que saiu, né? Ao alarme, pronto estamos, a caminho, nós já vamos. E quem não acreditava já crê. E a quem a dor cegava já vê. Vai-se o medo, a esperança voltou. O bombeiro já chegou. Né? E foi essa ocorrência. Quem falou que o senhor não é bombeiro, Coronel Arruda? Tá vendo? Pois é. Quem falou que o senhor não é bombeiro? Grandes memórias do Corpo de Bombeiros, né? As grandes lições do Corpo de Bombeiros, os grandes heróis do Corpo de Bombeiros, os Caldas, Tiantiuli, Paulo Marques, Eduardo Assunção, Schmidt. Grandes nomes, né? Grandes nomes. O bombeiro é permeado, né? Eu trouxe aqui, o senhor deve conhecer o Coronel Brás. Claro. Teve uma importância significativa, enorme nessa questão de viaturas. A gente já falou com ele aqui. Jonas Flores, que foi o comandante do bombeiro mais longevo. Pois é, perdeu o comando por dizer, tem que apoiar o bombeiro. Isso aí. Mas sempre foi um grande defensor do bombeiro. Depois deu a volta por cima. O senhor falou de preservação, tem até hoje aí declarações dele, filme do incêndio do Joelma, e ele falando. Batendo no governo. Batendo, ele não tinha papa na língua. Não tinha papa na língua, não. O Tenente Brasil. Brasil foi um instrutor na carreira, né? Eu tive aula com o Cleaner na academia. O Krieger foi.
o Krieger, né? Tem aula com o Krieger na academia. E sabe que o Krieger vai ouvir essa postagem? Provavelmente, muita gente vê a gente. Então, o Krieger dando aula, né? E tava tava o Ciochetti e tava o Idário, um colega meu de turma do lado, assim. Assim, tenente, com licença, pode falar. Tá falando sobre equipamento de bombeiro, né? Tenente, há um equipamento de grande porte desenvolvido pelo senhor Coronel Caldas, que é utilizado para retirar animais de grande porte de poços. É um equipamento que é utilizado para tirar animais do poço. E foi o Coronel Caldas que desenvolveu. E a gente esperando terminar a pergunta, né? Não terminava a pergunta. Agora, assim, animais de grande porte, por exemplo, aí o Choquete falou assim, seu pai. Falei, por exemplo, a sua mãe, Choquete. Aí o Krieger falou, o quê? Você está ofendendo o colega? Aí ele disse, tal. Genial essa história. Além de ter sido gozado, é de delícia. Um pouquinho já. Tá vendo? Crueldade, né, cara? Puta. E a culpa foi do Choquete. A culpa é lógico. Provocou. Então, e o Brasil estava dando aula pra gente de pórtico. Né? E pórtico, você sabe, o pórtico do CIAD, né? Tinha 6, 12, 18 metros. Tá lá até hoje, né? Tá lá até hoje. Mas o nosso pórtico, o pórtico de metal era muito alto, cara. Era muito alto. E a gente não usava equipamento de segurança. Não usava, era a época do bombeiro herói, né? Cabo de vida, nada, né? Caísse e morria. Né? E, obviamente, cada um tinha uma certa habilidade ou não, uma certa intimidade com a altura ou não. Eu passei, como diz o Mato Grossense, que nem bode em canoa, né? De jeito, devagarinho e tal, né? Que nem bode em canoa. Mas teve colega que passou normal e teve colega que passou de joelho. O cara se arrastando, com medo, com pavor, né? E aí foi passar o Mauro Soares, da minha turma, bombeiro. Né? Você já me contou essa história. Essa história é muito boa. Essa história é muito boa. Passar. Quando ele chegou lá em cima, ele agarrou no porte e disse, tenente, eu não vou conseguir. Aí o tenente, o Brasil ficava a cavalo, assim, no porte, com um cigarro apagado na boca. Aluno, passa aí, rapaz. Não dá, é muito alto aqui. Não dá. Como é que é o nome dele? Pessoal, jacaré, porque ele tinha uma boca grande. Aí o Brasil falou assim, jacaré, rapaz, você acha que eu vou deixar você cair daqui, rapaz? Você vai passar comigo. Não, tenente, não dá. Não, você vai passar comigo. Ó, eu vou chegar aí de você. Aí ele foi andando, né? Estendeu a mão, falou, segura na minha mão, olha nos meus olhos. Você vai passar comigo. Você não vai cair, eu não vou deixar você cair. Vem comigo. Aí ele deu 2 passinhos assim. Falou, tenente, o senhor já me convenceu, eu vou passar no pórtico. Aí o tenente se afastou. Mauro Soares plantou bananeira. Foi andando atrás, quando chegou no meio do pórtico, ficou num braço, deu tchau pra nós. E seguiu. Ele tinha sido bombeiro, ele tinha feito soldado com soldado. Puta, os caras lá embaixo. Milagre, aleluia. Imagina o susto do então Tenente Brasil, né? O Brasil falou, seu jacaré bocudo do cacete. Olha, comandante, eu acho que a gente tem assunto com o senhor aí, porque eu não raspei nem a superfície do que o senhor tem de história, eu sei disso, sei várias, o senhor já me contou. Mas a gente tem o nosso tempo aqui, o senhor tem seus afazeres também. Sim. Eu vou aqui já, mais uma vez, agradecer a sua gentileza, dispor o seu tempo, deixar os seus afazeres, vim aqui contar histórias, muitas de bombeiro. O senhor fala, eu não fui bombeiro. O senhor tem várias participações na história do bombeiro, lembra de muitas, contou algumas, compartilhou. Vejo no senhor uma pessoa inspiradora, como já disse, continuo vendo. Muito obrigado. E eu deixo aqui esse finalzinho para o senhor fazer as suas considerações. Coronel Pavão, Coronel Martinho, muito obrigado por essa oportunidade. Eu quero dizer aos meus amigos Corpo de Bombeiros que a vida da gente é curta para a gente não perder tempo e longa para a gente olhar para trás e ver o que a gente fez. Né? Eu acho que alguém que dedicou a vida como vocês tem dedicado a salvar a vida do próximo, a garantir que o próximo possa voltar para casa, é um modo muito feliz de escolher uma vocação na vida. Raras pessoas têm essa possibilidade. Na hora H, você vai olhar para trás e falar assim, poxa vida, valeu a pena ter vivido. Parabéns, bombeiro. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, comandante. Minha mais perfeita que eu consigo fazer continência para o senhor. Tchau, amigos. Obrigado, Martinho. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast, recheado de histórias, mais do que o comum até com o nosso querido Coronel Arruda. Mas eu quero lembrar você, inscreva-se no nosso canal, dê o like, acompanhe nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. Muito obrigado e até a próxima.